Ilcinho, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Último Lance. Eu queria te fazer uma pergunta, Ilcinho, sobre a mudança que o Crespo fez no esquema tático, né? Ele deixa de jogar com 3 zagueiros, hoje passa a jogar com 2. Aí do campo, né, na partida de hoje, o que você pode falar sobre essa mudança? O que você achou dessa alteração do Crespo para o jogo de hoje? Mais uma vez, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Cara, só para complementar a informação, Luciano, tá? Teve uma falta na entrada da área que ele estava reclamando também que ele ficou inconformado porque que o Lucas não deu uma pedrada no gol, porque o campo estava liso. Então era uma oportunidade boa, ele ficou inconformado e nessa eu dou razão para ele. Uma falta frontal que era bem perigosa, decidiram cruzar, mas enfim, só para comentar. Cara, eu acho que o Crespo, eu acredito muito, quase 100% de certeza que o Crespo prioriza o planejamento físico, o planejamento da pré-temporada para o restante do ano. Ele não poderia repetir o time num curto espaço, sendo que o início da preparação você tem que ter volume e intensidade. Se você acaba dando só intensidade, você coloca o jogador em risco. Então ele prioriza, ele faz um planejamento, ele prioriza a preparação, ele muda de acordo com o que ele tem de melhor. É claro que as pessoas vão falar, poxa, Wilson, mas ele vai colocar 3 jogadores rápidos num campo pesado? Outra parte do planejamento é focar nos jogadores que vão ser mais usados durante a temporada. Logo, Lucas e Ferreirinha estão no planejamento de terem mais minutos, de jogarem mais, de estarem preparados, estarem no melhor da forma o mais rápido possível. Então, infelizmente, o tempo chuvoso, o campo pesado, não proporcionou um melhor espetáculo. Mas esse São Paulo do primeiro tempo, ele funciona bem, na minha opinião. É um São Paulo diferente do que a gente estava acostumado a ver, porque era um São Paulo de 3 zagueiros, mais pesado, 9 meses sem o Caleri na frente, o Tapia brigando, a gente não tinha muito controle de bola. Esse é um São Paulo mais leve, bom dos dois lados. O Luca é muito impressionante, é um jogadoraço do lado direito. O Ferreirinha trazendo perigo para a esquerda e o Lucas muito bem engatilhado, mesmo com o Tapia na frente. Então o campo prejudica, o tempo prejudica contra a forte equipe do São Bernardo. São Bernardo é muito forte, marca bem, é um time ajeitadinho, mas é um São Paulo que surpreende. Acredito muito que o Crespo priorizou o planejamento desse início de temporada. E, Wallace, até em cima disso que o senhor está dizendo, e a gente, né, acompanhando os lances, eu acho que fica bem ilustrativo a dificuldade de se jogar hoje, né? O campo realmente estava difícil ali, um pouco encharcado. Tem algum jogador, assim, que desses 3 que o Wilson falou que precisa, que vão ter mais minutagens ali, que se destacou a ponto da gente falar assim, ó, esse jogo de hoje, mesmo com todo esse contexto, ele se destacou e conseguiu ter um bom desempenho? Se a gente olhar a temporada do São Paulo como um todo, para além dos 3 jogadores que o senhor citou, o elenco como um todo do São Paulo é um elenco que você tem que ter gestão de minutos, né? A gente viu a temporada passada o quanto os caras que a gente imaginava que teriam uma minutagem alongada, até aconteceu o que aconteceu com o Oscar. Sim, e tal. Claro. Mas você precisa... A grande reserva técnica do São Paulo hoje, ela tá nos principais jogadores que são um pouco mais velhos. Tem uma idade um pouco mais avançada e, para mais do que isso, muitas lesões, né? O Lucas convive com muitas lesões, o Caleri convive com muitas lesões. Então você tem que fazer uma gestão de minutos muito interessante. Só que o problema, Guido, é fazer isso tudo no turbilhão que o São Paulo tá hoje. Porque o Luciano, na entrevista, na saída do campo, ele é muito bom com as palavras, né? E aí ele escolhe ele começa a resposta dele falando, o ambiente não tá legal, a coisa não tá legal, mas como foi importante vencer hoje, como foi importante a torcida chegar junto, porque é difícil a gente falar hoje no São Paulo de muitas coisas só técnicas, né? A parte tática, a parte técnica, a gestão de minutos, o São Paulo é um turbilhão de emoções. E hoje, nesse turbilhão de emoções, tudo e qualquer coisa que o Crespo queira fazer tem impacto nisso, né? Você poupa jogadores contra o Mirassol, alguma parte deles, porrada. E aí você tem que conviver com isso. Hoje você consegue, por exemplo, o Danielzinho consegue estrear como titular. A gente vai falar daqui a pouco, mas repito, para mim o grande jogador do jogo hoje, o Luciano é o homem do jogo, mas para mim o Danielzinho ganha minutagem. Então essa gestão de minutos também é feita no turbilhão. Uma coisa é você fazer gestão de minutos quando seu time tá céu de brigadeiro. Outra coisa é fazer gestão de minutos quando seu time precisa ganhar o almoço para pagar a janta, né? Para brincar com a expressão. E é isso que o São Paulo não tem margem, né, Giovana? O que você pode falar sobre nesse turbilhão, né, que o Wallace dizia? Esses meninos, né, que entram ali e que tem que também, né,
Eu já me rendi ao Luca, viu? Eu acho que o Luca ele tá um pouco mais preparado, por exemplo, do que o Dieguinho que a gente viu hoje no Corinthians, em relação a principalmente tomada de decisão. Ele tem já uma ideia melhor de jogo, da hora de ir pro drible, da hora de acionar um companheiro, na hora de finalizar, meter uma bola na trave. Acho que o Luca, por ter 18 anos ainda, já mostrou muita personalidade e já tá um pouco mais maduro do que vários jogadores que fazem essa transição, né? Da base para o profissional, e hoje, mesmo num campo molhado, que prejudica muito jogadores como ele, de velocidade, de drible, ele conseguiu apresentar um bom futebol. E isso é o São Paulo, né? O São Paulo, historicamente... Cotia, né? Cotia salva, Cotia né? Tem salva. a frase. O São Paulo, historicamente, é isso. E é por isso que a gente bate na tecla todas as vezes que a gente vai falar do Casares, falar da base. De rifar a base do São Paulo. O São Paulo, qualquer clube que tá mal, precisa da sua base para fazer caixa, para vender jogador. Só que o problema é que o São Paulo não está só mal. O São Paulo está muito mal financeiramente falando. A questão política... Então, por isso... O São Paulo ficou mal em várias áreas. Exato. Esse é o problema. Financeira, o departamento médico teve problema. Então, assim, a ingerência, o desmando que foi feito no São Paulo, num time tão grande quanto o São Paulo, assusta. Por isso, já a gente falando sobre o impeachment, eu acho que se o Casares ele gosta um pouquinho do São Paulo, ele já deveria ter saído. E aqui não estou julgando inocência, se ele é culpado ou não, isso não entra no jogo. A questão é que se ele pede para sair, ele facilita muito a vida do São Paulo nesse momento. Consegue acalmar um pouco as coisas. Então, se ele gosta um pouquinho do São Paulo, se ele de fato é São Paulino, acho que ele deveria colocar um pouquinho a mão na consciência e entender que nesse momento é melhor que ele saia, para evitar o desgaste.